A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Boa tarde, paz e graça. A data de hoje é 23 de setembro de 2024. Eu quero compartilhar com vocês mais um sonho que eu tive hoje, né? Esse sonho foi tremendo. Foi um sonho rápido, um sonho curto, né? Mas foi um sonho muito construtivo, que deu para entender a mensagem do sonho. E eu quero compartilhar com vocês, quero ser breve, mas antes eu quero ir para a Bíblia. Amém? Lá no livro de Marcos, Novo Testamento, né? Marcos, capítulo 13, versículo 32 a 37, que aqui vai falar do sermão profético, né? Sobre a vigilância que nós devemos ter nesses últimos tempos. Amém? Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Meus irmãos, eu vou agora para o sonho que eu tive. Aqui Deus ele fala, na palavra, que é para a gente estar vigilante, sempre estar vigiando, porque antes do Senhor voltar, o nosso Redentor, Jesus Cristo, coisas onde acontecer, já está acontecendo muitas coisas, mas ainda tem mais coisas para vir. E a Bíblia aqui, ela fala, nesse livro de Marcos, as coisas que irão acontecer, sobre a apostasia e tantas outras coisas mais, que vão falando aqui, que eu não vou entrar em detalhes agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos para o sonho. Eu sonhei que eu estava em um local, eu não me via lá, eu estava lá. Esse sonho, eu estava atuante, porque tem sonho, como eu já disse, eu não estou atuante, eu estou só observando. E tem sonhos que às vezes é como se fosse duas pessoas de mim, uma atuando e a outra observando, sabe? Mas nesse sonho era eu mesmo atuante. Eu não estava observando, eu estava atuante. Eu não sei explicar direito não, meus irmãos, mas algumas pessoas eu creio que vai entender. Eu estava com meu filho de 5 anos e eu ouvi uma voz que falava assim para mim: olhe no relógio. E aí eu via um relógio na mão do meu filho. Esse relógio, uma hora era pequeno, outra hora era grande. E aí meu filho com esse relógio na mão, e eu baixava assim, para ver, para me aproximar do relógio que estava na mão dele. Não era um relógio comum igual a esse que nós usamos, não. Esse que nós utilizamos, não. Nem o de casa e nem o de braço. Era um relógio diferente. E aí ele estava com esse relógio na mão e essa voz falava, olhe para o relógio. Eu tenho mania, viu, gente, de ficar assim, passando a mão no rosto. Minha pele é oleosa, eu tenho essa mania de ficar assim, passando a mão no rosto. Olhe para o relógio. E eu olhei, só que eu não via as horas. Eu só via os minutos e os segundos, O minuto estava 59. E quando eu fui para os segundos, estava contando tão rápido, meus irmãos. Estava passando essa numeração bem rápida, sabe? Rápida, bem rápida mesmo. Mas não fechava os 60 segundos. O relógio, eu não sei explicar, eu vou tentar explicar. Era como se... Sabe o ponteiro, que nós temos? Eu vou tentar desenhar aqui para poder explicar melhor. Aqui, meus irmãos, eu tentei desenhar para explicar a vocês. Aqui é o relógio da gente comum, Tem a hora, tem os minutos e tem os segundos. Na hora, minuto e segundo tem 2 números, não é isso? Eu tô falando um pouco alto por causa da zoada, A zoada externa. E aqui embaixo é o relógio que eu vi lá no mundo espiritual. Ele parece ter um número a mais, Ele acrescenta um número a mais. Esse número, meus irmãos, aqui, horas, minutos e segundo.
Eu, meus irmãos, não consegui ver que horas era. Não consegui ver as horas. Eu só via os minutos e o segundo. Tava 59 minutos. E os segundos, como eu falei, tava passando muito rápido. E aí, eu vi assim, me deu a entender que aquele ponteiro, não, ele não estava cronometrando, se é que eu estou pronunciando a palavra certa, não só as horas, como também como se fosse dias. Era um relógio diferente. Ele não estava contando só as horas, mas ele estava contando a numeração de dias. Entende? Era como se fosse dois em um. Aqui a gente conta, né, as horas, a data, né, os dias do ano, né, isso é como se aquele relógio fosse não o dia da semana, assim, sabe, mas como se fosse o ano. Era como se a contagem fosse em anos. Entende, meus irmãos? E aí eu tentava ver as horas, não conseguia. E aí só via só aquela voz, olhe, né, para o relógio. O ponteiro, minhas irmãs, como eu falei, tá muito rápido, muito, muito rápido mesmo. E nessa, como o meu filho estava dormindo comigo, ele acordou chorando e ele falou assim, não falta muito, querendo chorar, sabe? Não falta muito. E aí eu acordei também com ele falando isso, e eu estava entre o acordar e ainda dormindo, e eu, né, ainda tive aquele discernimento, eu estava tendo já um discernimento. Jesus está voltando, falta pouco, Jesus está voltando. Meus irmãos, foi tremendo essa visão, porque quando eu saí da visão, meu filho acordou chorando. Não falta muito. Isso não é uma coincidência. Isso é Deus confirmando, isso é espiritual, meus irmãos. O mundo espiritual existe. Existe, é muito mais real do que esse mundo que nós vivemos. E aí eu olhei para ele assim, ele voltou a dormir, né? E eu fiquei ali oscilando entre o olhar para ele, para ver, né, como ele estava, e o querer dormir de novo. E aí eu tive o discernimento de que o relógio está acelerando, porque Jesus está voltando. Falta pouco, né? Essa é a mensagem que Deus passou para mim. Eu compreendi, aleluia, glória a Deus, que toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Eu compreendi e creio que a igreja também de Cristo, ela vai compreender. E Deus, meus irmãos, é fiel, né? A palavra ainda vai dizer aqui, ó, não, na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, né? A Bíblia fala lá em Atos 2:17, né? A Bíblia fala que aí acontecerá nos últimos dias, né? Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos, aleluia, glória a Deus. Aqui, ó. Vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre a meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Meus irmãos, a Bíblia fala lá em Marcos 13:31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus, ele é fiel, é o que está acontecendo. Tem muita gente tendo sonhos, visão, profetizando, né? E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a gente fica feliz, né, em saber que o nosso Senhor, nosso Redentor, Salvador Jesus Cristo está voltando. Aleluia, glória a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Santo é o teu nome. Nós ficamos felizes, né? Mas, meus irmãos, para aqueles que ainda não aceitaram, é um terror que vai ser. Vai ser um terror, porque você vai ficar aqui sem a salvação. O Espírito Santo ele vai ser retirado da terra. A sua igreja, a igreja de Cristo vai ser retirada da terra. Aqueles que vão ficar, meus irmãos, vai ser terrível. As visões que o Senhor me dá é terrível. É terrível. Então, imagine, né, pra gente aqui que está buscando ir com o Senhor, né, para Nova Jerusalém. Imagine para nós, né, que eu sei que Deus usa muitas pessoas aí também, sonhos e visões que Deus mostra.
Para nós que estamos buscando aqui a salvação, a gente fica angustiado. Imagine para essas pessoas que estão lá fora, meus irmãos, os ímpios, os incrédulos, os pecadores, os blasfemos, meus irmãos, vai ser terrível. Aceita Jesus enquanto ainda é tempo. Jesus está voltando, falta pouco. Falta pouco, não falta muito não, meus irmãos. Creiam somente que há um Salvador, um Redentor, libertador. Saiam do pecado, aceita Jesus como teu Salvador. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Deus, ele está falando na terra, olha os sinais acontecendo aí, olha como o mundo está. Esse mundo não tem nada para nos oferecer não, meus irmãos. Esse mundo não tem nada para oferecer. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. A Bíblia fala que o mundo já está em trevas. Tem coisas terríveis acontecendo aí. Tem um noticiário mostrando, né? A gente vê essas famílias destruídas. Pessoas virando zumbis, usando drogas, né? Vivos mortos, porque estão mortos, né? Mas ainda há esperança. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do diabo. Porque por Adão a gente teve uma queda, uma morte, mas por Jesus há a vida eterna, ainda há esperança. Creia somente nesse Deus poderoso. Deus é fiel, ele enviou seu único filho para morrer na cruz por nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito és tu, ó Jesus. Então, meus irmãos, foi essa visão que eu tive hoje, amém? E eu vou postar esse vídeo também para vocês, né? Eu sei que tem pessoas que não acreditam, assim, sabe? É porque são pessoas incrédulas, elas não tiveram ainda experiência com Deus. Você só vai passar a acreditar e a crer quando você aceitar Jesus, né? Se converter ao nosso Senhor, largar dos pecados, servir verdadeiramente ao nosso Deus em corpo, alma e espírito, né? Começar a entender, a buscar o evangelho da paz. E aí sim, orar, jejuar, se santificar, se consagrar. Aí você vai estar dentro da palavra, né? E vai ter as experiências com Deus, né? Deixar o Espírito Santo te mostrar o sobrenatural do Senhor, porque existe, é real. Amém, meus irmãos? Amém? A paz a todos, paz e graça. Deus abençoe cada um de vocês, amém? E as suas famílias também. Que Deus abençoe também a minha vida, a minha família, o meu lar, né? Eu agradeço muito a Deus por Ele estar me usando. É dessa forma que Deus me usa. Toda honra e glória é dada a Ele, né? Porque eu nem mereço, eu sou pecadora, né? Eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu busco ter atitudes diferentes, né? Eu busco ser uma pessoa melhor hoje do que o que eu era antes, né? E eu agradeço a Deus por Ele estar me usando. Ele me usa assim, é dessa forma que o papai me usa. Eu agradeço, né, por Deus ter me escolhido para ser um instrumento usado por Ele, para poder, né, trazer para vocês o que Deus, né, tem para nós, para cada um de nós, né? Deus, ele tem uma promessa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele quer nos libertar e nos salvar cada dia, né? Então, Deus, ele mostra, ele avisa, né, o que está por vir, coisas que já estão acontecendo, né? E eu agradeço ao nosso Senhor por eu ser esse instrumento, né, usado por Ele para poder trazer a mensagem para a igreja, para a edificação da igreja, não para eu me edificar, para edificar a igreja, mas tudo que Deus mostra serve para mim também, amém? Porque antes de chegar no meu irmão, antes da espada entrar no meu irmão, tem que entrar em mim também. Eu também tenho que procurar, através dessas visões, procurar estar, né, melhor ainda diante do Senhor, amém? Então, meus irmãos, eu peço que vocês reflitam sobre as suas vidas, o que vocês querem do seu futuro. Amém? Porque o nosso futuro é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá em João 14. Amém, meus irmãos? Paz e graça a todos.